Em um momento de desastre socioambiental, são muitas as decisões a serem tomadas, muitas delas de forma imediata. Uma das decisões importantes para quem reside em uma área de risco é saber a hora certa de sair do local onde vive. Enquanto equipes da Defesa Civil trabalham para alertar e retirar moradores de áreas atingidas, muita gente ainda resiste em deixar sua casa. Foi pensando em auxiliar neste processo que uma professora do curso de psicologia criou uma escala de apego à moradia em área de risco. Nós vamos conferir mais detalhes sobre este assunto agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Quem me acompanha hoje é a acadêmica de jornalismo Isabela Correia. Boa tarde, Lisa, e também boa tarde a você que nos acompanha tanto pela rádio quanto também pela TV Univale. Nós gostamos sempre de convidar você a nos seguir pelas redes sociais. O Facebook é facebook.com/VivaVozUnivale e o nosso Instagram no @VivaVozUnivale. Nossa convidada de hoje é a professora Roberta Borghetti, professora do curso de Psicologia aqui da Univale. Obrigada pela presença, professora, bem-vinda. Obrigada pelo convite, boa tarde, ouvintes. Bom, professora, o que motivou seu interesse de pesquisar sobre este assunto tão específico? Na área da psicologia, causa, assim, uma certa estranheza. Por quê? O que te motivou a pesquisar isso? Bom, inicialmente, na época ainda que eu fazia o curso de graduação em psicologia, em 2011... ocorreu todo aquele evento, todo aquele desastre, em torno de 90% da população foi afetada aqui na região de Itajaí. E aí, a partir disso, eu vi que a população muitas vezes ficava na moradia, ou os profissionais muitas vezes não sabiam como atuar frente à ocorrência de um desastre ou no momento de preparação, prevenção. E aí, a partir disso, eu comecei a pensar em que estratégias poderiam ser pensadas sobre essa população. Bom, professor, e quando ocorre um desastre socioambiental, são muitas as decisões que as pessoas precisam tomar. Mas qual seria o primeiro passo a ser seguido por quem mora em áreas de risco? Primeira coisa é sempre estar trabalhando e dialogando com a Defesa Civil. Por isso, eu sempre ressalto a necessidade de ter os NUPDECs. O que seriam os NUPDECs? São os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil. Justamente para quê? Para que seja alguém da comunidade, um líder comunitário que tenha elo com a Defesa Civil e, a partir disso, possa conversar com a comunidade para que, numa situação eventual de um risco de ocorrência de desastre, possa sair dessa moradia. Bom, nesse teu contato, nesse seu estudo, você conseguiu descobrir o que faz com que as pessoas fiquem tão apegadas aos seus espaços, mesmo sabendo que ali é uma área de risco, ele corre perigo. Por quê? Então, essa foi uma pesquisa do doutorado que levou em torno de 4 anos. A gente fez a coleta de dados com 440 pessoas do estado de Santa Catarina, em diferentes municípios que residem em área suscetível à ocorrência tanto de deslizamento assim como enchente. E o que a gente evidenciou a partir disso? Que a população reside nessa área justamente porque lá encontra-se um local que atenda às suas necessidades, que muitas vezes é um local que é próximo ao trabalho, à escola, e nesse sentido acaba sendo mais funcional. Além disso, é um local mais barato de se pagar e se manter, Então, por isso, muitas vezes, o aluguel social que é ofertado à população não adianta, porque é um aluguel durante 1 ano, e aí depois a população trouxe isso, por meio do relato. E aí, Roberta, como é que eu vou poder manter esse lugar, Por uma questão também financeira. Além desse aspecto financeiro e de atender às necessidades, tem um aspecto também simbólico, que, ou seja, essa casa representa um sonho que até então nunca tinha sido possível conquistar. E também tem um aspecto da comunidade. Ou seja, essas pessoas, por residirem em área de risco, criaram um elo entre eles muito forte, que é difícil romper, e muitas vezes, ao retirar um morador daquela área de risco, fica a comunidade e ele retorna a essa comunidade que se sente pertencente. Bom, professor, e esse trabalho que é feito com as pessoas durante a enchente ou em outros desastres é uma função da Defesa Civil. De que forma a sua tese pretende ajudar a Defesa Civil a fazer a sua função? Então, o intuito da escala é justamente trabalhar na prevenção ou mitigação de riscos de desastres, que são etapas anteriores à ocorrência do desastre. O que seria a ideia? Aplicar a escala e verificar o nível de apego. Esse nível de apego, qual que é a estimativa a partir dos resultados que eu obtive? É um apego alto,
Ou seja, a população quer permanecer naquela área, colocando o risco como fonte secundária. E aí, a partir disso, o que a gente tem que pensar, né? A partir da utilização dessas escalas? Bom, é uma população que reside, que vai permanecer, então a gente tem que pensar em planos de rotas de fuga, simulação de situações de desastres, quem que é o líder comunitário que numa situação vai acionar a população e, claro, criar um elo aí, de fato, de apoio, né, a essa população, para que essa população se sinta confiante no trabalho que a Defesa Civil realiza. Agora, você estava dando um exemplo, né, antes da gente entrar no ar, sobre uma situação que exemplifica bem aqui na região. As pessoas estão morando em área de risco e foram convidadas a se deslocar para um outro local. Você explica melhor? Isso, então, na verdade é que é um município aqui próximo, né, de Itajaí, onde que tem um bairro o qual é cometido toda vez que tem uma enxurrada mais forte, no sentido, é uma população que reside perto do rio. Você pode identificar? Então, é o bairro Imaruí, né, de Balneário Camboriú, e a partir disso, o que foi ofertado, né? Foi ofertado outros projetos, né, de habitação, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, o aluguel social, e a população, né, nesse momento não quer residir nesse outro local. Por quê? Porque é um local que não é perto da escola onde que tem os filhos e por os outros fatores, motivos dos quais eu também já havia comentado. Professora, e você criou então essa escala de apego à moradia em área de risco que reúne evidências de validade e precisão. Qual foi o processo da elaboração desta pesquisa? Então, foi um processo bem longo, porque criar uma escala que ela seja confiável, ou seja, que ela seja segura no sentido que ela investiga bem o apego a essa moradia, foi uma pesquisa de 4 anos, onde primeiro a gente construiu a escala, e aí a gente aplicou em 30 pessoas que residiam em área de risco para ver se de fato era uma escala de fácil acesso, que elas iriam entender, se esses itens da escala faria sentido para essa população. E aí, a partir disso, a gente fez várias análises que comprovavam que era uma escala, ou seja, válida, que poderia ser utilizada pela Defesa Civil ou por outros órgãos que atuam, né, na prevenção, mitigação em situações de desastres. Agora, você contou logo no início, né, que você acompanhou aqui a situação na última enchente aqui na cidade de Itajaí. Você chegou a conviver de perto com pessoas que viveram isso na pele? Sim, eu acabei convivendo justamente porque na época foi acionado o curso de psicologia, né, para atuar com essa população. A população, o que a gente tem que pensar, e muitas vezes, né, isso não é divulgado. Quando a pessoa perde a moradia, ela perde o seu ponto de referência, né, sua segurança. E aí, numa situação de desastre, é perdido esse espaço de pertencimento, de segurança, e aí a população fica, né, vulnerável e suscetível ao sofrimento. E aí destaco a necessidade de cada vez mais a gente pensar, né, em medidas de prevenção a situações de desastres. Bom, professora, você criou um instrumento para o uso dos serviços relacionados à política de proteção e defesa civil, motivada principalmente pelas enchentes do Vale do Itajaí, aqui de Santa Catarina. Este estudo pode ajudar a evitar a morte de pessoas caso ocorra um outro desastre igual a este? Na verdade, a escala ela vai pensar e auxiliar para que esses órgãos, em conjunto com a população, criem acordos, né? Justamente essa escala ela foi criada para evidenciar para serviços como a Defesa Civil, a assistência social, SUS, né? Nesse sentido, serviços que atuam diretamente com essa população, que elas têm apego. Então, não se trata só de uma resistência, elas têm vínculo com aquele lugar. E, a partir disso, é para justamente a gente pensar em estratégias, né, se ela quer permanecer nesse local, o que eu posso fazer frente a isso? Vamos criar rotas de fuga? Vamos pensar em estratégias de mitigação desse risco? O que essa casa, por ser de madeira, possibilita risco? Então, se ela vai permanecer, a gente tem que pensar na construção dessa casa, em políticas habitacionais, nesse sentido. E você pode dar um exemplo prático de como você aplicou essa escala? Então, a escala, como que ela foi aplicada e como que deveria ser aplicada, né? Certo. A maioria da população tem ensino fundamental incompleto, ou seja, os itens dessa escala têm que ser lidos para a população, né? E aí, na medida que eu ia lendo, a população ia comentando sobre essa situação. Por exemplo, um item que é da escala é:
minha casa é meu porto seguro. E a partir disso que a gente lê esse item para a população vai trazer, né, relatos sobre isso, sobre a sua relação com a moradia, e aí faz com que a gente entenda mais essa característica, né, de morar em uma área de risco. Professora, e para as pessoas que são mais apegadas, o projeto ele prevê uma abordagem diferente? Sim, é justamente pensando nas pessoas que são mais apegadas que foi criado a escala, justamente para que a gente possa, né, pensar que ao acionar a polícia militar muitas vezes acaba, né, retirando, e eu entendo por uma situação até de risco de morte, tirando aquela população daquele lugar. Mas isso acaba muitas vezes, né, gerando um ciclo no sentido do quê? É retirada aquela população 2 dias após o desastre vai voltar para aquele lugar, que é o lugar que ela se sente pertencente, e aí vira um ciclo do qual acaba não funcionando, e aí gerando despesas muitas vezes desnecessárias. Então a escala é justamente para que a gente possa fazer, primeiramente, uma investigação do nível de apego, e a partir disso pensar quem que seria o líder comunitário, quem que vai acionar aquela população, qual que é o elo de confiança com a Defesa Civil, como que a gente pode criar situações de simulação numa situação de desastre. É mais pensando também na questão da resposta, né? Uma situação de desastre, para que essa resposta seja de fato efetiva, né? Tá certo. A gente vai para o intervalo, mas já voltamos a conversar com a professora Roberta Borghetti, do curso de Psicologia aqui da Univale. Estamos de volta com o nosso programa, que hoje está falando sobre o apego a moradias em área de risco, e a nossa entrevistada é a professora Roberta Borghetti, que é professora do curso de Psicologia. Bom, professora, você fazendo o relato dessa sua pesquisa, desse seu trabalho, me faz pensar no desastre ambiental, socioambiental de Mariana, né, em Minas Gerais, e em que até hoje as pessoas estão totalmente soltas, sem nenhum vínculo com a sua terra, e perderam, tem muitos relatos de pessoas, inclusive tivemos aqui na universidade um grupo de pessoas que veio de lá fazendo esse relato de que perderam sua memória, perderam suas tradições, perderam várias referências da sua própria identidade. Qual é o impacto disso na vida de uma pessoa, né? A pessoa que foi retirada, né? De que forma isso pode impactar na vida de alguém? Bom, o desastre de Mariana tem um estudo que eles fizeram agora que estima-se que 90% da população está com algum sofrimento psicológico, né? Ou seja, depressão, ansiedade. Então, a retirada da moradia, tem cada vez mais estudos que comprovam que a retirada desse lugar de sentimento de pertença causa uma confusão em sua identidade, ou seja, não tenho mais referência em que local que eu vou voltar depois do trabalho. E houve também uma perda aí de trabalho para essa população, que era o seu sustento. Então, aí a gente teve 2 situações de perda, tanto da sua moradia, o aspecto do trabalho, do sentido do trabalho, e todo esse processo que era criado entre a comunidade. Esse elo da comunidade, na minha pesquisa da tese, foi um fator que ficou muito evidente. A população trazia: Roberta, nós nos ajudamos uns aos outros numa situação de desastre. A gente avisa uns aos outros quando a água é cortada. Quando começa a chover, a gente nos avisa, né? Então, o que quer dizer? Que não é que a população não percebe a situação de risco que ela está, mas sim que aquele local, naquele momento, ela acaba, de fato, né, muitas vezes, sendo o sistema de referência. E aí, numa situação que houve, né, o desastre socioambiental, foram vários municípios que foram afetados e várias consequências. E aí, se não criar, né, ou pensar em um outro espaço que tem as características que esse espaço tem, certamente essa população vai continuar em sofrimento. Professora, e qual que foi então o principal desafio que você percebeu em realizar essa pesquisa? O que eu percebi ao realizar essa pesquisa, que quando eu ia para locais em área de risco, tinham locais que estavam proibidas a sua ocupação. E, vamos dizer, 5 metros depois, tinham um condomínio. Nesse local,
próximo a essa área de risco, onde que tinha sistema de eletricidade, água, saneamento básico. E aí eu trouxe uma discussão na minha tese, cada vez mais eu tenho pensado, que a moradia virou uma condição socioeconômica, né? No sentido de ausência de garantia de direito, que essa população muitas vezes fica, né, por residir em área de risco, não tendo saneamento básico, não tendo energia elétrica, não tendo água encanada, ou seja, em nenhum momento o órgão público para aquela população vai dar uma contrapartida. E aí a população vai tendo que, muitas vezes, criar até um próprio sistema para conseguir permanecer nesse local. Agora, como é que você vê a maneira como os órgãos públicos, enfim, aqueles que estão conduzindo, tentando solucionar esses momentos de desastre, qual é a relação que eles têm com esses moradores de área de risco? Como é que você vê a maneira como eles se relacionam? Eu já acompanhei em alguns processos de notificação e interdição da moradia. E é muito uma informação, olha, sua casa está correndo risco, né, em situação de desastre, e ela pode ser, você tá correndo risco de vida e você pode ser afetada. E eu via muitas vezes a população rindo, né, não, olha, a gente sabe disso, né, mas o que eu vou fazer diante disso? Não tem outro lar para eu ir, o que eu vou fazer? E aí o que eu penso, e cada vez mais a gente tem que olhar para isso, que se a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela é algo que a Defesa Civil somos todos nós. Sim. Cada vez mais a gente tem que olhar para essa população, dar voz e ter articulação com as demais políticas públicas. Ou seja, a Defesa Civil entender que não é só a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros que vão atuar numa situação de desastre. Que a gente tem o Sistema Único de Saúde, temos o Sistema Único de Assistência Social, ou seja, temos outros órgãos que podem também atuar em conjunto com essa população. Professora, e você sabe nos pontuar quantas localidades do nosso município estão em área de risco? Precisamente não, mas estima-se, porque hoje a Defesa Civil ela tem um ótimo monitoramento, ela fez todo o processo de mapeamento de área de riscos em conjunto com o Centro de Estudos de Pesquisa, o CEPED, da UFSC. Estima-se mais ou menos que 30% a 40% da população reside em área de risco. E cada vez mais a previsão que agora em 2020, 90% da população vai residir em êxito urbano. Isso significa o quê? Que cada vez mais vai ter ocupação em área de risco. Então, a tendência é cada vez mais aumentar essa ocupação. Eu imagino que esse teu estudo também te aproximou bastante do trabalho da Defesa Civil, né? Como foi esse contato? Esse contato, na verdade, surgiu já desde a época da minha pesquisa da dissertação do mestrado, né, no qual eu pesquisei de forma qualitativa o apego à moradia. A Defesa Civil de Itajaí foi muito parceira, sempre me mostrou os mapeamentos, né, o que eles já tinham feito em relação a isso, e me acompanharam em algumas situações que eu fiz a coleta de dados. Então, eles sempre, naquele momento que eu necessitei, eles sempre foram muito abertos a sugestões de melhoria, a olhar para esse processo. E, claro, também um aspecto que é importante destacar, que hoje a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, na maioria dos municípios, com exceção, vamos dizer, de Itajaí, é formada só por um agente da Defesa Civil. E aí esse agente tem que dar conta de todo um município, né? E muitas vezes esse serviço, né, não é possível por não estar dando valor a essa política pública, né? Bom, professor, e a escala ela conta com 5 possibilidades de classificação de resposta. Quais são elas? Isso. Inicialmente era uma classificação voltada para concordo muito, discordo muito, e aí baseando-se em 5 pontos. E no momento que a gente foi apresentar essa escala para a população disse que não se identifica com essa classificação e sugeriu uma mudança que agora ela vai para não muito, para sim muito. Ou seja, de uma forma que fique muito mais claro e mais fácil deles responderem. Tá? Então, para a gente tentar entender, você acabou focando em que pessoas? Você falou que entrevistou 400 pessoas. Em que localidades? Em que situações? Então, a gente focou em torno de 440 pessoas aqui do estado de Santa Catarina. Foram os municípios Navegantes, Ilhota, Blumenau, Itajaí e Florianópolis, né? São municípios que, de fato, são acometidos por situações de enchente e deslizamento. E aí, a partir disso, a gente focou nessa população que estava principalmente com risco de muito alto a alto risco de uma situação de chuva, provavelmente eles seriam afetados.
Bom, professora, e esse questionário, ele possui mais ou menos quantas perguntas? São 20 itens, né, que vão desde aspectos mais do significado que a moradia tem para essa pessoa e vão até a questão do aspecto da comunidade, do elo comunitário. Roberta, quais foram as principais conclusões que você chegou com esse estudo? Que a população ela não está na moradia só por um aspecto econômico e que sim há um aspecto afetivo, simbólico e da comunidade. E se cada vez mais os órgãos querem pensar em quais espaços essa população deve ocupar, tem que pensar em conjunto com a comunidade, para que ela se sinta pertencente a esse poder decisório e, a partir disso, tenha adesão de fato. Professora, e nós aqui que moramos em um município que já passaram por 2 enchentes, 2008, 2011, e uma ou duas, né, professora? Várias ao longo da história. Que foram mais trágicas. Como é que o nosso município, então, pode, se preparar para que realmente isso não venha acontecer? Porque a última foi em 2011, não é tão passado assim. Por que isso acaba se repetindo? Na verdade, acaba se repetindo justamente por esse crescimento, né, do êxodo rural para o êxodo urbano. População cada vez mais em função até da crise econômica, não tendo condições para pagar um aluguel, e aí acabam ocupando locais que elas conseguem manter. Né? E isso, a tendência é piorar. Ou seja, a partir do momento que há ocupação, há cada vez mais o uso desse solo e, em conjunto com a chuva, né, vai trazer aí todo um aspecto de aumento de ocorrência, né, de situações de desastres. Muito bacana a gente perceber essa sua sensibilidade, né, em lidar com as dores das pessoas que estão ali vivendo numa condição que, com certeza, elas não querem, não gostariam de estar, né? Mas tem que lidar com tudo isso e essa decisão é difícil. Então, a tua pesquisa só ressalta e nos faz respeitar mais a decisão dessas pessoas e talvez nos faz entender um pouco mais, né? Por que elas permanecem. Eu imagino que até as próprias autoridades se vejam em situações difíceis porque querem tirar, porque sabem que ali vai ter problema, mas a forma como fazer isso, será que faz diferença? A maneira como os administradores, os gestores se relacionam com essas pessoas, a maneira pode mudar o resultado? Com certeza, porque quando eu fui fazer a coleta, a população me perguntava, você é da Defesa Civil ou da polícia? Né? Se for, eu não gostaria de responder essa pesquisa porque você vai me tirar dessa moradia. E aí eu sempre cuidava para ir com o crachá da instituição para deixar claro que eu estava ali pensando na população. Então isso faz toda a diferença. A primeira coisa que a gente tem que olhar no momento que a gente vai tomar decisão é olhar para a comunidade e ver de fato o que a comunidade faz sentido. Porque se a gente pensar cada vez mais em planejamento urbano, a gente tem que dar voz também para esses atores, porque senão eles não vão se sentir colaborativos nesse processo de prevenção de desastres. Professora, bom, tocando nessa questão, então, do apego a moradias em área de risco, nos faz pensar nessa situação que São Paulo vive hoje. O prédio que pegou fogo no centro de São Paulo, foram muitas famílias que estavam ali vivendo em condição irregular, inclusive, e elas agora estão acampadas ali, né? É isso? Como é que você vê essa situação? O que eu vejo é bem comum também em situações de áreas de desastre, incêndio, né? Como é uma população que não paga impostos, muitas vezes os órgãos públicos não entendem que deveriam cuidar do saneamento básico, do sistema de eletricidade. Isso acontece aqui em Itajaí, em vários locais, inclusive em São Paulo. E aí a população faz o seu próprio sistema elétrico. E ao fazer seu próprio sistema elétrico, porque, claro, ela vai ter que, a partir das condições que ela tem atualmente, criar sistemas para que ela possa permanecer nesse local. E aí, ao criar esse sistema elétrico, ela está ocasionando, né, um risco de vida para si. Mas, claro, esse lugar é o único lugar que ela se sente pertencente em conjunto com a comunidade. Em uma situação de incêndio, o que eles traziam nas reportagens? Eu vou permanecer aqui, porque se eu for para o aluguel social, eu vou receber durante 1 ano, e depois desse 1 ano, como que eu vou manter esse lugar? Né? E aí vai aparecer várias situações como essa. Ou seja, né, a gente compreende,
faz sentido, né, o que essas pessoas estão Isso, colocando. e aí a partir disso a gente tem que pensar, bom, se é uma população que não contribui com o imposto, de que forma que a gente pode fazer um acordo, tanto órgão público quanto população, para que eu possa, de fato, pensar aí num saneamento básico para essa população, porque daí o custo, né, ao não dar sistema elétrico, saneamento básico, a longo prazo vai sair mais caro para os órgãos públicos. Bom, imagina o impacto emocional que essas pessoas estão vivendo também, né? Fora toda a questão de infraestrutura básica, né? Professora, muito obrigada mais uma vez, então, pela sua participação aqui no Viva Voz. A gente conversou com a professora Roberta Borghetti, do curso de Psicologia. Encerramos aqui, então, mais o programa e até o próximo.